canal Alox traz hoje um pouco sobre a história de Senegal. Aproveitando que essa semana Senegal recebe o maior prêmio da literatura francesa e é sobre essa personalidade que nós vamos comentar um pouquinho. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seus comentários. O que você conhece a respeito da África francesa? Você conhecia essa história? Pouco a gente conversa com ela na escola, né? Então é isso que a gente vai estar falando. Eu espero que você goste aqui deste assunto. Então vamos lá. O nome dele é Mohamed Mbougar Sarr. Ele tem 31 anos e ele é escritor. Ele está no seu terceiro romance e ganha esse prêmio, que é o prêmio mais esperado pelos franceses. Aí a gente pode se perguntar, mas se ele é esperado pelos franceses, como que um africano ganha esse prêmio? O prêmio se chama Prêmio Goncourt. Gente, eu não sei falar francês, me perdoem. E nos últimos 100 anos que esse prêmio, ele tem mais de 100 anos, ele é desde 1903, ele foi a primeira vez que foi para um africano da região subsaariana, né? Então, o Senegal fica ali na costa do Atlântico e esta pessoa recebe esse prêmio. Eu não sei se vocês sabem, mas após a partilha da África, a gente tem 40 países que falam o francês, sendo que 50% deles estão na África. Então, sim, a África fala o francês de forma fluente, além das línguas locais, e às vezes eles falam, né, o árabe também. Então, a gente percebe aí uma diversidade muito interessante. O romance que o Mohamed ele trabalhou, ele fala sobre dois momentos bem complexos na história da humanidade. Ele fala sobre a questão do Holocausto, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e ele fala também sobre o colonialismo que aconteceu na África. Então o romance passa por essas histórias que são fundamentais e importantes para entendermos o que aconteceu no mundo. Lógico que é um romance, mas ele tem aí um fundo histórico bem interessante e ele escreve muito bem. Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha nesses livros, né? Não sei se ainda vai ter na nossa língua em português, mas eu acredito que vem para nós sim, com certeza. Bom, então falando um pouquinho de África, olha que interessante. A gente tem o nome, né, desse escritor, Mohamed, ou seja, é um nome árabe. Nada de africano, né? Ele está onde? Está em Senegal. O Senegal é um país muito antigo, ele tem mais de 350 mil anos de habitação. Então, ele realmente é um país africano. Ele foi catequizado ou transformado nas religiões islâmicas no século X. Então, ele está na África, tem um nome árabe e ele fala francês por conta da colonização, da partilha da África, das navegações. Então a gente percebe que em Senegal nós temos aí três situações culturais totalmente distintas que aconteceram em momentos históricos totalmente diferentes e que hoje andam totalmente juntas. Né? Então é importante a gente falar em África e ter essa diversidade. Às vezes quando a gente fala África, a gente imagina aquela África onde havia um povo que viviam em tribos e era aquilo, e ainda é hoje, quando na realidade não. A África tem, né, as suas culturas tribais, mas a África já não é mais não é essa característica. Então, quanto mais a gente falar sobre essa diversidade que acontece em cada país, mais percepção que os nossos alunos vão ter sobre os países africanos. E Senegal tem essa situação e essa característica, né? E por isso que eu trouxe o Mohamed como uma forma de mostrar toda essa diversidade cultural. Senegal, ele fica na costa da África, como eu já falei, na região do Atlântico. Então ele com certeza teve uma importância muito grande na época da colonização das Américas. Ele teve uma importância muito grande na questão dos escravos nesta época. Por quê? Porque eles já tinham uma cultura
islâmica, eles eram contra as culturas que eram locais, então haviam muitas guerras nessas regiões, então com essas consequências de guerra, eles acabam aí exportando, doando, vendendo, enfim, eles vão ajudar esse processo, né, de escravidão. Não se havia a ideia de que o povo africano é um povo africano, como ainda não tem hoje. A gente fala o povo africano, a gente como fala o povo americano, mas a gente sabe que o povo americano, Brasil, Argentina, Estados Unidos, a gente não forma um povo, um continente. E às vezes quando a gente fala em África, a gente imagina que é um país, e não é. É um continente com toda essa diversidade. Eles foram convertidos, né, para o islamismo no século X e eles conseguem a independência deles em 1960. E aí eles passam a ser uma república semipresidencialista. Ele tem uma boa relação com os países vizinhos, ele não é um país de guerra, ele é um país que se relaciona bem, tem problemas financeiros como vários países, eles tiveram várias reformas na última década e vem aí conseguindo melhorar o seu PIB, conseguindo melhorar as suas condições econômicas, sociais, então não é um país que tenha grandes problemas militares, né, ali naquela região da África. O continente africano, nós temos vários conflitos, né? Então, quando a gente vê um país que não tem esses conflitos, é algo bem interessante. A economia deles basicamente é da pesca, e eles têm a capital que se chama Dakar. Dakar também é uma cidade muito conhecida por conta do rally, né? Paris-Dakar. Acredito que a maioria das pessoas adultas conhecem ou já ouviram falar. Então aí é um momento bem interessante de estar se conversando, né? Já sai lá de Paris, na França, vai até Dakar, faz todo um processo dentro da região de deserto, passa por vários países. Enfim, é uma corrida muito importante, é a corrida mais longa que se existe de rally no mundo e ela acontece terminando no Senegal. Existe no Senegal também a maior estátua da África. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela é belíssima, ela se chama Movimento da Renascença Africana. Então, é uma obra que é importante estar estudando, conhecendo, apresentando aos alunos. Então, o Senegal tem aí algumas particularidades bem interessantes, né? Hoje, a questão do prêmio, que é interessante, a questão do francês misturado com o árabe, misturado com o africano, e aí saiu Senegal, e essa questão dessa estátua que é maravilhosa. Então é isso que o canal deixa hoje a respeito de Senegal e vale muito a pena a gente estar conhecendo cada vez mais, dando espaço para a Lei 10.639 nas escolas, que a gente precisa sim valorizar a cultura africana porque é dela que se origina a nossa. Ok? Aproveita, se inscreve no canal, deixa seus comentários, o que você conhece a respeito de Senegal, o que você não conhece e quais são os próximos vídeos que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no nosso canal. Ok? Compartilha também para a gente fazer o nosso canal crescer. Te aguardo para um próximo vídeo. Até mais!